Oi, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Camila Serafim e por aqui eu te ensino a fazer comidinhas deliciosas de uma maneira bem fácil e prática. Eu tenho certeza que vocês vão perder o medo de cozinhar vendo eu cozinhar, porque se eu consigo, qualquer pessoa no mundo consegue. Neste final de semana nós vamos receber alguns amigos aqui em casa e esse grupo específico de amigos amam comer comida mexicana. Então eu resolvi fazer uma série aqui pra vocês de comidinhas mexicanas. Óbvio que eu nunca fui pro México, então eu não sei como é feita a comida mexicana lá no México. Eu vou fazer de acordo com o que a gente tá acostumado a comer por aqui. Então eu vou, dar uma replicada. Então assim, antes que me ataquem, é o modo brasileirado mesmo que eu vou fazer, tá bom? Mas eu garanto pra vocês que fica delicioso. Pelo menos aqui em casa e os meus amigos, quando eles vêm, eles amam. Então nós vamos começar do começo, óbvio, fazendo as tortilhas. Eu vou fazer dois tipos de tortilha. Então no primeiro vídeo eu vou fazer a de milho e no segundo vídeo eu vou fazer a de trigo. Então fiquem ligadinhos que ao decorrer aí dos próximos dias vão ter várias delícias mexicanas por aqui. E antes que me ataquem novamente, eu já vou deixar bem claro aqui que eu vou fazer a tortilha de milho com o fubá que nós temos aqui no Brasil. Nós estamos no Brasil, não no México. Então aqui na minha cidade eu não achei a farinha de milho que eles usam lá, que ela é diferente da nossa que nós utilizamos aqui. A farinha de milho deles é feita com o milho sem a casca, eles tiram a casca antes de fazer essa farinha. Então uma textura diferente, ela não fica tão arenosa, tão quebradiça a massa. Então eu dei uma adaptada aqui, então bora pra receita que eu não vejo a hora de comer essas tortilhas. Então pra começar a nossa receita eu vou fazer um mix de farinha pra poder dar liga, tá? Eu vou colocar farinha de trigo e farinha de milho. A farinha de milho eu vou usar a farinha que nós utilizamos pra fazer cuscuz. Ela já é uma farinha pré-cozida, tá? Não é aquele que é em flocos mais grosso. Ela é um floquinho um pouquinho mais fino, ó. Mas ela também não é aquela que a gente faz polenta, é que faz cuscuz e tem que ser a pré-cozida. As tortilhas, elas são assadas na frigideira e é bem rapidinho, é 30 segundos em cada lado. Então se você utilizar outra farinha de milho, pode ser que fique com gosto de cru as suas tortilhas. Então utiliza essa que ela já é pré-cozida. Então eu vou colocar aqui no nosso bowl a farinha de milho. Aqui nessa receita eu estou utilizando a medida em xícaras, então você na sua casa meça todos os ingredientes que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo na mesma xícara para não dar diferença. Se você utilizar uma xícara de 240, meça o trigo, a farinha de milho e a água na mesma xícara. Não mude a xícara porque senão vai dar diferença na receita e não vai dar certo. Então aqui eu vou acrescentar agora a farinha de trigo. Eu também vou colocar uma colher de sal. Uma colher dessa de café bem rasinha, tá? De sal. Eu não quero uma tortilha muito salgada, porque depois a gente vai ter todo o tempero dos nossos recheios. E também vou acrescentar uma colher de fermento. Por que eu tô utilizando o fermento de bolo aqui? A tortilha, ela não é igual a um pão fermentado. Então não precisa ir fermento de pão, né? Ela é um pãozinho, mas sem fermentação. Não é igual pão sírio. Inclusive eu já te ensinei a fazer pão sírio aqui no canal. Só você procurar o vídeo aqui que você vai achar. Mas para nossa massa não ficar quebradiça, para ela ficar bem maleável, é onde eu vou utilizar um pouquinho de fermento de bolo. Esse aqui é fermento de bolo. Uma colherzinha e meia de fermento de bolo. Eu vou misturar aqui com essa colherzinha mesmo, tudo bem misturadinho, antes de eu acrescentar a gordura. Lá no México eles costumam usar muito gordura de porco, então aqui eu vou fazer o quê? Usar gordura de porco, tá? Mas você pode substituir por óleo vegetal ou azeite de oliva também, sem problema nenhum, é só colocar a mesma quantidade. A gordura de porco aqui nesse caso, ela vai dar mais sabor. Então a nossa massinha vai ficar ainda mais saborosa. E agora eu vou acrescentar a água. A água nessa receita ela precisa estar morna. Então eu vou levar ao micro-ondas essa quantidade de água por 30 segundos e depois eu venho colocar na massa. A minha água já está morna, você precisa colocar o dedo dentro e conseguir ficar pelo menos 5 segundos com o dedo lá dentro. É igual uma madeira de bebê, sabe? Então agora a gente vai acrescentar a água aqui, vou colocar uma parte. E vou misturar com as pontas dos dedos. E agora eu vou colocar a outra parte. No começo você vai achar que não vai dar certo, que não vai dar liga, que vai precisar colocar mais água, mas não faça isso, tá? Não coloque mais água, que vai dar super certo. Agora que a minha massa já virou uma bola,
eu vou sovar na bancada. Essa massa, ela não é igual massa de pão, que você tem que sovar por muito tempo, tá? Só uns 3 minutinhos aqui, pra gente se certificar de que todos os ingredientes vão estar bem envolvidos. Fica uma massa bem gostosa de mexer, olha só. Que delícia. Se você não colocar trigo nessa receita, se você tentar fazer só com farinha de milho, o que vai acontecer? Vai ficar uma massa muito quebradiça e depois você não vai conseguir modelar, tá? Então tem que ser essa mistura mesmo, farinha de trigo e farinha de milho. Então agora que a massa já virou essa bola aqui, ficou uma massa bem misturadinha, ó. Tá bem linda a massa, ó. Vocês conseguem ver? Agora nós precisamos deixar essa massa descansar. Então eu vou enrolar ela num plástico filme. Tem que ser embaladinha no plástico filme ou num saquinho de freezer, tá? Vocês que decidem aí. Pra ela não entrar em contato com o ar e não ressecar. Senão vai ficar seca a nossa massa e depois nós não vamos dar conta de fazer as bolinhas. É importante você deixar a massa descansar por esse tempo, que eu vou deixar 15 minutos, para a cadeia de glúten desenvolver e essa massa ficar mais fácil depois da gente abrir. Ela não vai ficar tão elástica, tá? Ela vai ficar uma massa mais suave para abrir, você vai ver. Então agora 15 minutinhos e eu já venho aqui modelar as nossas tortilhas. Pronto, a massa já descansou 15 minutos e agora nós vamos abrir a massa. Vou tirar ela aqui do nosso plástico filme. Ó, ela não tá grudando na mão. Se você vê que vai grudar na mão, porque depois que descansa a massa fica um pouquinho mais mole. Então se você vê que ela vai grudar na sua mão, aí você pode polvilhar um pouquinho mais de farinha, mas é bem pouquinho mesmo. Então agora, aqui em cima da bancada, nós vamos abrir um rolo. Essa quantidade de massa, ela vai dar aproximadamente 16 tortilhas. E agora nós vamos cortar em 16 pedaços. Primeiro eu corto no meio. Depois no meio. Ó, aqui já deram 4. Agora deram 8. E agora nós vamos cortar cada pecinha dessa no meio novamente. As 18 pecinhas cortadas, agora nós vamos fazer bolinhas. Fazer assim na mão ou assim na mesa, se você quiser. Só enrolar as 16. Pronto, as 16 bolinhas já estão feitas, então agora nós vamos abrir a massa. Você pode abrir utilizando um rolo de macarrão, se você quiser. Ou se você tiver aquelas prensas que eles utilizam lá, você também pode, mas se você for assim como eu, você não tem e você gosta de experimentar as coisas, testar pra ver o que funciona, o que dá certo, nós vamos fazer assim, ó. Eu peguei 2 tábuas, tábua de carne mesmo, tá? Eu peguei um saquinho daqueles de freezer, de armazenar coisas no freezer, abri no meio, né? Rasguei ele, abri no meio. Vou colocar aqui em cima dessa tábua maior. Então eu vou pegar uma bolinha dessa, vou colocar aqui no meio, vou dar uma achatadinha assim com a mão. E vou colocar o outro plástico por cima. Outra parte do plástico por cima. E eu vou pegar essa outra tabuinha e vou pressionar. Pressiona bem. Isso é pra quem não tem a prensa, né, gente? Quem não tem cão caça com gato. Se você vê que ela ficou muito grossa, ó, eu achei que essa aqui ainda ficou muito grossinha, tá? Então o que que eu vou fazer? É que tem que ter braço forte pra fazer isso, né? Já não tá ajudando muito, gente. Então eu vou deixar aqui o plastiquinho, daí eu vou vir com o rolinho do macarrão, ó. Eu vou abrir delicadamente, porque essa massa, ela é uma massa bem delicada. Assim tá bom, eu não vou abrir demais pra não ficar muito fina. Então vou mostrar aqui pra vocês a espessura que eu deixei a minha. Ó, elas ficaram assim, ó, uns 2 milímetros mais ou menos, tá? Nessa diâmetro, ó. Cada bolinha vai ficar do mesmo tamanho, então não se preocupem. Eu vou polvilhar um pouquinho da farinha de milho aqui, ó, só pra não grudar na bancada mesmo, mas elas não vão grudar uma na outra. Pode colocar uma em cima da outra que vai dar certo, só pra não grudar na bancada mesmo, tá? E agora nós vamos fazer o restante. Novamente, dou uma achatadinha, vou colocar outra parte do plástico por cima. E vou pegar a tábua e vou pressionar.
Daí com o rolo eu vou dar só mais uma esticadinha. Prontinho. Mais uma pronta, vou pôr aqui em cima. Como eu falei, elas não grudam, então não precisa ter medo. Eu gosto primeiro de abrir todas e depois assar. Eu não gosto de fazendo e já assando, porque às vezes eu sou meio atrapalhada, eu posso deixar queimar, tá? Então a gente abre tudo e depois a gente vai assar. Pronto, todas as minhas massinhas já estão abertas. Olha que coisa mais linda, o cheiro tá uma delícia. Cheirinho de banha de porco, né? Porque não gosta, eu já falei, substitui por azeite de oliva ou óleo vegetal que vai dar tudo certo. Então agora nós vamos assar ali no fogo. Eu já tenho a minha frigideira esquentando. A frigideira ela precisa estar bem quente. Eu vou colocar a câmera mais perto para poder mostrar para vocês bem de pertinho como que tem que assá-las. É bem rápido, a gente vai colocar, como elas estão bem fininhas, é só a gente colocá-las na frigideira, 30 segundos de um lado, vira mais 30 segundos de outro. E ela vai estar pronta. Como eu falei, a frigideira ela precisa estar bem quente, tá? O fogo tá no fogo alto. E conforme você for assando, você vai vendo. Se estiver muito quente, você dá uma diminuidinha no fogo. Aqui eu tenho um prato com um paninho de prato pra gente pegar conforme for assando e já colocá-la lá no paninho de prato, porque se ela ficar em temperatura ambiente, elas vão ressecar. Então a gente precisa cobrir elas para elas poderem ficar bem macias. Então eu vou colocar a primeira ali. Não precisa untar a frigideira, é na frigideira sem óleo mesmo. A gente vai só dar uma chapeada nessas tortilhas. Como ela já tem gordura na massa, ela tá uma massa que não tá colando uma na outra. Vou aproximar aqui pra vocês poderem ver aqui, ó, os montinhos. Ela tá uma em cima da outra, ó, e ela não tá colando, ó. Ela fica bem soltinha. Então, aqui na frigideira é a mesma coisa. Não precisa untar a frigideira com medo de que vá grudar, porque não vai grudar, tá? Ó, tá vendo que já ficou douradinha ali, ó? É porque tá assadinho, tá? Eu gosto, depois dos 30 segundos, de ficar dando uma viradinha pra ver a cor, ó. Então, assim, pra mim, ela já está ótima. Então, agora eu vou abrir o pano e vou colocar ela ali dentro. E com o próprio calor, o vaporzinho que ela vai soltando ali, isso já vai fazer com que a nossa massa fique úmida. Mais uma. Não úmida de ficar molhada, mas ao ponto de deixar ela bem maleável e não ressecada. Então, agora mais 30 segundos. Prontinha. E nós vamos armazenar ali junto com a outra. E agora eu vou assar as outras e assim que estiver pronto eu venho mostrar pra vocês como que elas ficaram. Então pronto, eu já assei todas as tortilhas e até elas esfriarem eu vou deixar aqui embaixo do pano, ó, elas estão aqui. Então eu vou deixar ela aqui embaixo do pano, o pano ele vai umedecendo com o vaporzinho que sai da tortilha. Então isso vai fazer com que a nossa tortilha não fique quebradiça, ressecada, certo? Então assim que eu tirar elas daqui debaixo do pano eu venho mostrar pra vocês. Pronto, todas as tortilhas, elas já estão mais frias, ó. Quero mostrar pra vocês, ainda tá saindo vaporzinho, ó. Mas o quanto ela fica é bem maleável. O certo é deixar ela esfriar bem fria lá dentro para não correr o risco de quebrar. Essas tortilhas são utilizadas para fazer os tacos. A gente dobra elas assim e coloca os recheios aqui dentro e come. Hoje eu ensinei vocês a fazer a tortilha de milho. No próximo vídeo eu vou ensinar a tortilha de trigo e na sequência alguns molhos e recheios. Então fiquem ligadinhos para não perder nenhuma receita. Ó, vou mostrar mais de pertinho para vocês poderem ver, ó. Olha que lindeza a nossa tortilha. Ela fica pequenininha mesmo, tá? Porque tortilha pra taco, elas são menores. Mas daí a gente dobra assim, ó, e coloca o recheio ali dentro. Elas vão ter que esfriar ainda mais pra eu poder embalar e guardar. Fora da geladeira, elas duram de 5 a 7 dias. Na geladeira por 15 dias e congeladas por 3 meses. Mas essas eu já vou comer agora nesse final de semana, então nem precisa ir pra geladeira. Então essa foi a minha receita de hoje, tortilha de milho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e inscreva-se, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que precisa aprender essa receita e ativa o sininho também para não ficar de fora de nenhuma receita que eu posto aqui toda semana. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e até lá!